Olá, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje para fazer uma pequena consideração a respeito daquilo que eu entendi que o texto do manancial está nos trazendo como mensagem. O texto não é meu, não fui eu quem escrevi e eu não concordo com tudo que está escrito e eu vou dizer para os irmãos por quê. Então, esse texto, ele está no Manancial, que é uma publicação diária de meditações da União Feminina Missionária Batista do Brasil, tá bom? Então, eu só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi e fazer uma pequena consideração, ok? Bom, isto dito, vamos orar. Senhor, nós pedimos que Tu estejas conosco, que realmente, Senhor, nós possamos entender a Tua palavra e colocá-la em nosso coração para não pecar contra Ti. Perdoa-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje chama-se O Melhor Candidato. E eu não vou dizer nem o nome de quem escreveu o texto, porque quem não tem o manancial eu não quero que pense que eu estou tentando confrontar essa pessoa. Quem tem o manancial vai saber, não tem problema nenhum. Quem não tem, não tem problema. Porque, na verdade, o que eu vou dizer vai modificar muito o texto e vai descaracterizar o texto original. Então, o que eu vou dizer é aquilo que eu entendo que seja verdade, entendeu? Não é especificamente a mensagem que está nesse texto. É aquilo que eu entendo, ok? Bom, o texto que nós devemos ler da Bíblia é João 14, de 1 a 14. E hoje eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que fica bem fácil de a gente compreender o que está sendo dito. E diz assim: Jesus, o caminho para o Pai. Jesus disse: Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então, Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como é que podemos saber o caminho? Aí Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus respondeu: Faz tanto tempo que eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: Mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai, que está em mim, é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Amém? Maravilhoso esse texto, né, irmãos? Bem, então, o nosso texto chamado Melhor Candidato, o versículo escolhido para ser o chave é: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Bom, então o texto ele vai falando sobre eleições, porque como nós estamos no final de setembro, se não tivesse havido a pandemia, e obviamente os textos são escritos muito antes, né, de serem publicados, estaríamos em épocas de eleições. Então, a época de eleições é uma época de pesquisa, diz o texto. Pesquisa de intenções de voto, pesquisa sobre as propostas dos candidatos, pesquisa sobre a vida dos candidatos, pesquisa do que foi realizado pelos partidos políticos.
Então, esta época de eleição é uma época de reflexão sobre a atuação de todos os candidatos, dos governos que aí estão, a decepção causada por tantos. É época de promessas e até mesmo as mais descabidas. Então, cabe-nos pesquisar e refletir para escolher o melhor candidato. Então, aqui a pessoa que escreveu o texto está falando assim, da importância de que as eleições sejam uma época de reflexão, de pesquisa, que nós possamos analisar tudo o que vem acontecendo, para que possamos fazer uma escolha certa. Muito bem. Aí, esta pessoa diz que na religião o mesmo acontece. Pode ser que na religião sim, mas aquilo que eu entendo que no cristianismo não pode acontecer assim, né? Então, na religião, né, aquelas pessoas que são apenas religiosas, acontece coisas iguais a na política, né? Que diversos grupos oferecem muitas vantagens, vantagens materiais. Olha, se você vier pela minha igreja, para minha religião, você vai ganhar um carro, um emprego novo, um marido. Vantagens emocionais, vem para minha religião que eu vou curar você da depressão, da crise de ansiedade. Então, são coisas que muitas religiões prometem às pessoas para que elas possam angariar adeptos. Mas, na minha opinião, Jesus não é um candidato. Jesus é Deus, ele é desde sempre, ele sempre existiu. Então, Jesus, ele não nos oferece uma vida abundante, uma vida de paz, de conforto. Então, em meio a muitas dificuldades, em meio à pandemia, em meio à doença, Jesus está lá, firme, disposto a nos ajudar e a continuar conosco. Por quê? Porque tudo aquilo que Jesus promete, a gente pode confiar, porque Ele é Deus. Então, Jesus não é um candidato, ele não é candidato a nada. Jesus, ele diz lá em João 6,35 assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E lá em Mateus 11:28, ele fala assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, estas são verdades eternas que o soberano Deus nos diz, mas que não são promessas eleitoreiras, porque ele não é candidato a nada, ele é Deus. Ele tem a vida eterna, ele é o pão da vida. Então, se nós quisermos aceitar a Jesus Cristo, o seu sacrifício, tudo o que ele fez, deixando a sua glória e vindo aqui para morrer por nós, se nós quisermos aceitar, nós vamos ter a vida eterna e todas as coisas que ele promete aos que confiam nele. Então, o texto diz assim, que para resolver os problemas da vida espiritual e para preencher o vazio que existe em sua alma, ela diz que a gente não precisa de outro candidato. E eu já corrijo, eu digo que a gente não precisa de candidato nenhum. A gente não precisa de nenhum candidato. O que a gente precisa para ter paz espiritual, para ter uma vida abundante, a gente só precisa de Jesus, que é o soberano Deus. Então, Jesus Cristo, ele cumpre as suas promessas. Ele está disponível para todo aquele que deseja se achegar a ele. E ele garante vida abundante aqui e lá na eternidade. Então, com Jesus, o paraíso já começa aqui. Então, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou. Ele venceu a morte e ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, eu creio que nós temos que ficar atentos, né? Existem muitas pessoas querendo se candidatar a muitas coisas, mas nós só precisamos de Jesus, de mais nada. Ele não está concorrendo com nada e nem com ninguém. A escolha é nossa. A escolha é só nossa. Então, Jesus está aqui, as verdades são eternas. Desde que o mundo é mundo, ele é Deus. A palavra de Deus está aqui para que nós possamos ouvir, ler e reconhecer ali a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, sim, Jesus Cristo é o melhor, porque ele é Deus, mas ele não é candidato a nada. Eu vou contar, já que a gente está falando em candidato, eu vou contar uma historinha sobre um homem que teria que decidir qual seria o melhor candidato
para governar ali o lugarejo onde ele morava. Então, todo dia ele chegava à janela e ficava olhando, e lá em cima do morro ele via janelas de ouro. E ele imaginava, nossa, ali deve existir um palácio. E eu acho que o melhor candidato para poder dirigir esse nosso pequeno vilarejo é a pessoa que mora naquele palácio, que tem janelas de ouro. E todos os dias ele ficava pensando, nossa, eu preciso me achegar lá, eu preciso saber quem é essa pessoa, se eu posso votar nela, que eu posso confiar nela. Porque se ela tem tanto dinheiro, ela não vai roubar da gente, vai cuidar da gente direitinho. E se ela tem janelas de ouro, é porque certamente é uma excelente empresário. Bom, então um dia ele resolveu subir a montanha. Pegou lá uma sacolinha, lá uma matula, umas coisinhas para comer, e foi subindo a montanha, foi subindo a montanha. E muito cansativa aquela subida, hein? Muito cansativa. E ele foi. Quando ele chegou lá em cima, não tinha nenhum palácio, não tinha nenhuma mansão, não tinha nada. Tinha, sim, uma casa comum com várias janelas. E ele ficou tão decepcionado, falou, nossa, eu não entendi. Então, meu candidato não está aqui. Aí, um homem veio ao encontro dele e falou, ô, meu querido, Deus abençoe, como é que você está? Aí ele falou, eu tô bem, eu subi a montanha e tal, e eu tô bastante cansado. E aquele homem disse para ele, olha só, eu gostaria que você viesse à minha casa, né? Porque eu sou cristão e a hospitalidade é uma das coisas que Jesus Cristo nos constrange a sermos, né? Pede que nós sejamos hospitaleiros. Eu gostaria que o senhor ficasse na minha casa, o senhor se alimentasse lá, tomasse um banho, e amanhã o senhor segue, então, viagem. Aí aquele homem aceitou. E ele foi, dormiu na casa daquele homem, se alimentou lá. E passaram o outro dia conversando, foi muito agradável. E aí, num determinado momento, o dono da casa falou, vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa impressionante. Aí o homem pegou, o seguiu, falou, o que será que é tão impressionante aqui? E o levou lá perto do alto da montanha e mostrou lá embaixo. Olha aquela casa. Deve ser uma mansão. Ela tem janelas de ouro. E quando o nosso homem olhou para baixo, o homem que o havia hospedado estava lhe mostrando a sua casa. Aí ele falou, não, aquela casa lá, aquela casa é a minha casa. Eu é que subi a montanha e deixei a minha casa lá embaixo. O que está incidindo nas janelas não é ouro, é o sol. E vou te confessar uma coisa, eu subi a montanha para ver a sua casa, porque eu estava pensando em votar num candidato que fosse rico, fosse bom administrador, e eu pensei, o dono daquele palácio lá com janelas de ouro deve ser um excelente candidato para mim. E aí eles deram risada, né? E um olhou para o outro e falou, olha só, na verdade, a sua casa, o sol está lá incidindo à tarde na sua janela e parece que ela é de ouro, e aqui pela manhã. Então, na verdade, o importante não é que as janelas sejam de ouro, o importante é que elas reflitam o sol. E é isso, meus irmãos, que nós temos que fazer, refletir o sol da justiça. Então, não importa se estamos embaixo na montanha ou em cima da montanha, de onde quer que qualquer pessoa nos veja, nós sim temos que ser candidatos a falar a palavra do Senhor, a cumprir a grande comissão, a dizer que Jesus Cristo morreu por cada um de nós, ressuscitou, vive está aqui para nos salvar e nos resgatar. Porque onde quer que nós estejamos, que as pessoas possam olhar e ver em nós refletido o sol da justiça. Amém?
Bom, irmãos, espero que os irmãos tenham apreciado aqui a minha consideração a respeito do texto, né? E eu vou me despedir aqui com a última frase do Manancial, que diz assim, que Jesus Cristo, ele satisfaz todas as nossas necessidades espirituais. Eu dei uma pequena ajeitada na frase e ficou assim: Jesus Cristo satisfaz todas as nossas necessidades espirituais. Eu me despeço com um abraço, o abraço de ursa, e lógico, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.